Pronto. Então, começou a gravação. Hoje é dia 30 de setembro. Isso é App Geral e 2020/1, remoto. A aula de hoje é sobre caso controle e intervenção, que é a parte 2 dos estudos analíticos. Então, vou voltar para a minha tela aqui e vamos começar a nossa discussão. Então, é o seguinte. Semana passada a gente viu transversal e coorte. Então, não vou repetir, né, os conceitos que são os mesmos, né, a construção da tabela 2x2, mas vocês vão ver que o que a gente vai ver hoje é quase como se fosse uma extensão, né, ou uma variação do que a gente viu semana passada. Então, a gente está vendo, claro, hoje tem a setinha aqui do que a gente vai ver, né, a gente viu semana passada transversal e coorte, e hoje, né, o terceiro tipo de estudo observacional, que é o caso controle, e o estudo experimental de intervenção, que vai ser o ensaio clínico. A gente não vai falar de intervenção em comunidade. Tem um ensaio clínico comunitário, né? Quando a tua unidade de intervenção não é um indivíduo, né? É uma comunidade, é um grupo de pessoas. Isso a gente não vai discutir hoje, mas quando o nível de análise é o indivíduo, né, você entende a lógica também de um ensaio clínico, onde você vai intervir numa comunidade e o grupo controle vai ser outra comunidade, certo? Mas a gente vai ficar no âmbito dos estudos individuados. Então, vamos começar com o caso controle. O caso controle, vocês viram semana passada esse diagrama aqui. Esse diagrama ele mostra, lembra, a sequência temporal entre exposição e desfecho, né? Semana passada a gente viu o caso quando você parte da exposição e você vai em direção ao efeito, né? Você começa no grupo exposto e o não exposto e você anda em direção ao evento de interesse, né? Então, lembra que não tem aquele problema de causalidade reversa, de temporalidade, que tem no transversal, quando você mede tudo ao mesmo tempo, você não sabe se o que veio antes foi exposição ou desfecho. E coorte não tem problema, porque você começa da exposição e você vai até o evento de interesse. Hoje, o caso controle, a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai partir da doença e vai olhar para trás a experiência de exposição do grupo doente e do grupo não doente. Já que nos estudos analíticos, como vocês já sabem, a gente sempre tem que ter um grupo de comparação. E o nosso grupo de comparação hoje vai ser o grupo não doente, aquele que não tem o desfecho. Ok? Então, hoje a gente vai fazer o caminho, assim, cronologicamente, a gente vai fazer o contrário do que a gente fez no estudo de coorte. Na coorte, você parte da disposição e ia para o desfecho. Hoje, no caso controle, a gente vai partir da doença, do desfecho e olhar para trás em relação à exposição, para ver qual era a frequência de exposição em cada um dos dois grupos, no grupo doente e no grupo não doente. E a gente vai ter indicações específicas para usar esse tipo de desenho, né? Ao contrário da coorte, que eu já falei semana passada. No mundo ideal, você sempre faria um estudo de coorte, porque você não tem ambiguidade temporal, né, em relação a essa coisa da exposição. Você tem que ter certeza que ela vem antes do desfecho, claro, e ela é uma medida, ela te gera uma medida direta de risco, que é a incidência. Portanto, quando você tem duas incidências, né, no grupo exposto e no grupo não exposto, como a gente discutiu semana passada, e você faz a razão das incidências, como você tinha uma medida direta do risco pela incidência, a razão das incidências ela é uma medida direta do excesso de risco que aquela exposição traz, né, com ela. Então, a exposição traz um excesso de 2 vezes, 3 vezes no risco daquela doença. É uma medida direta de risco, você não está usando nenhuma aproximação, nenhuma outra medida de associação para tentar se aproximar do risco relativo, para poder se aproximar de uma medida direta, de uma indicação direta do risco que você atribui àquela exposição. Por isso que, podendo, você sempre conduziria um estudo de coorte. Mas vai ter situação onde isso não é possível e as situações onde você vai usar um estudo de caso controle são situações muito claras, onde você vai ver que na parte logística é impossível você usar um estudo de coorte e a gente já fala como isso vai acontecer. Então, pronto. Então, caso controle, vamos agora partir da doença e olhar para trás. Olhar para trás, agora sim, a natureza do estudo caso controle é uma natureza retrospectiva. E lembre que eu falei semana passada,
o estudo de coorte, ele sempre é prospectivo, quer dizer, olhar para frente na natureza do desenho, é no desenho dele, porque você parte temporalmente da exposição, né, aí o tempo vai andando para frente até, né, os casos novos irem acontecendo ou não, né? Um estudo de coorte não concorrente, que eu falei semana passada, é aquele que você também analisa da exposição para o desfecho. Só que os eventos já aconteceram no passado. Então, se você olhar o que é um estudo de coorte concorrente, né? Concorrente, você começa hoje, recruta gente exposta, não exposta e segue por 5 anos até 2025. Né? E o não concorrente? Eu vou olhar os prontuários, né, do HUB e vou ver de 2015 até ontem, né, a exposição a um certo medicamento, a uma certa intervenção, a um nível de radiação, seja lá o que for. E você vai ter um grupo exposto e não exposto do mesmo jeito. E eles vão andar para frente no tempo. Só que eles andaram para frente no tempo, só que o tempo calendário deles já passou. Então, um estudo de coorte, ele nunca é retrospectivo. Ele é sempre prospectivo na sua natureza. Mas ele pode já ter esses eventos, tanto a exposição quanto o desenvolvimento dos casos novos e o fim do teu estudo, isso pode estar no passado. Isso é uma coorte não concorrente, mas ele não tem natureza retrospectiva. Quem tem natureza retrospectiva é o estudo do caso controle que a gente está vendo agora. Porque você vai olhar de fato para trás na experiência de exposição em casos e não casos da doença. Então, bom, já falei isso, né? Então, o caráter do caso controle é retrospectivo, você vai partir da doença e voltar para trás para ver a exposição. O grupo de comparação vai ser o grupo sem o desfecho. Lembra, semana passada você tinha expostos e não expostos. Agora você tem grupos com o desfecho e sem o desfecho. Olha a diferença, né? E qual é a comparação que você vai fazer? Você não vai fazer comparação, que nem semana passada, da incidência no grupo exposto com a incidência no grupo não exposto. Aqui você vai comparar a experiência de exposição no grupo com o desfecho com a experiência de exposição no grupo sem o desfecho. Como por enquanto eu estou falando só sem mostrar nenhum visual, por enquanto pode estar confuso. Então vamos no visual que facilita sempre, né? Lembra também da semana passada. O transversal, você tinha uma etapa só, lembra? Você, de uma tacada só, você tinha divisão da tua população de estudo nos 4 possíveis grupos que você vai estudar, que são os expostos doentes, os não expostos doentes, os expostos não doentes e assim por diante. Né? No estudo de coorte, você tinha, já não era uma etapa só, você tinha 2 etapas. Primeiro você separava o teu grupo em exposição e não exposição e acompanhava cada um desses ao longo do tempo para observar a incidência nos 2 grupos. No caso controle, que é o nosso estudo agora analítico de natureza retrospectiva, que você vai olhar a exposição nos grupos para trás, você também tem 2 etapas. Primeiro você seleciona teus casos, os casos que você vai estudar, quem tem o evento de interesse, quem tem aquela doença. Segunda etapa, eu vou escolher controles, eu vou escolher o meu grupo de comparação. Não é ao mesmo tempo. Você primeiro escolhe os casos, aí depois você vai e escolhe os teus controles, que vai ser com quem você vai comparar os teus casos. Tendo feito isso, você tem já os 2 grupos. O grupo de aí você vai fazer a tua terceira etapa. A terceira etapa é você avaliar nesses 2 grupos quantos estavam expostos ao teu fator de interesse na disposição, tanto no grupo de casos quanto no grupo de controles. Quando você fizer essa etapa, você vai sim ter a divisão naquelas 4 células da nossa tabelinha 2x2. Aí você vai ter exposto sim, não, doente sim, não. E você vai poder ter aquelas 4 células A, B, C, D, né? Enfim, os 4 grupos possíveis quando você considera exposição sim, não, doente sim, não. Você vai ter que se encaixar num dos 4 grupos. Então, quando você faz esse olhar para trás e ver quantos dos casos estavam expostos, 20%, então 80% não está exposto. Quantos dos controles estavam expostos? 5%. Então 95% não está exposto. Pronto. Preenchi minha tabela 2x2, preenchi os 4 grupos e pronto. Montei minha tabela 2x2.
A medida de associação vai ser diferente, eu já falo sobre ela. Mas feito isso, olha embaixo aqui, o que você vai fazer? A medida do transversal era uma razão de prevalências, né? Na coorte era uma razão de incidências. Aqui também vai ser uma razão. Mas a razão que a gente vai comparar agora, no caso controle, vai ser a razão da probabilidade de exposição e de não exposição no grupo de casos e no grupo de controle. Isso que a gente vai fazer. Vamos ver como. Para ver como, a gente tem que ter o conceito de chance. Em inglês é odds. Não está aqui. Aqui, odds, tá vendo? Porque é muito comum, eu vou voltar já no anterior, é muito comum você ver na literatura não a expressão razão de chance, que vai ser a nossa medida de associação, mas ver em inglês. Mesmo no texto em português, aparece assim, odds ratio. Odds e chance é a mesma coisa. Então vamos ver, né, na nossa tabela 2x2, como é que isso vai acontecer. Aqui é a mesma coisa da semana passada, igualzinho. A diferença é que você tem aquelas duas etapas que eu acabei de falar, né? Primeiro você seleciona casos, então você fala, catou os teus casos. É a primeira coluna aqui dessa tabela. É o grupo A mais C. É o pessoal roxo aqui, certo? Escolher o grupo de casos, vamos selecionar controles para eles, né? É o grupo sem o evento, é o B mais D. Você ainda não sabe nesse primeiro momento, né? Você só sabe que o A mais C são 100 pessoas, o B mais D outras 100 pessoas. Você não sabe ainda, antes de olhar para trás, quantos eram expostos, quantos não eram, você não sabe ainda. Você tem um grupo de casos, que é o roxinho A mais C, e um grupo de controles, B mais D, né? Esses dois grupos, a diferença deles é a presença ou ausência da doença ou do desfecho de interesse, certo? Mas você tenta fazer eles o mais comparável possível em relação a variáveis que você sabe que podem interferir na relação que você está tentando avaliar entre a exposição de interesse e aquela doença. Então, existem procedimentos para isso, que eu vou comentar. Mas a lógica aqui é o que está escrito na direita aqui em roxinho também. Olha, os dois grupos, eles são diferentes, mas o ideal é que eles sejam o mais comparável possível, né, entre eles. E aí, tendo feito, então, essa seleção dos casos e a seleção dos controles, lembra, a gente faz aquela terceira etapa, que é você perguntar ou pesquisar no grupo de casos e no grupo de controles qual era a frequência de exposição, né, a tua exposição que você está estudando, nos dois grupos. Aí, o grupo de casos é dividido em exposto ou não exposto. Isso tudo já aconteceu, lembra? Essa exposição já aconteceu porque você está pegando os casos no presente e está olhando para trás. É frequência de exposição que já aconteceu. E pergunta para os controles, ou pesquisa no prontuário, enfim, vai no sistema de informação, a fonte de informação vai variar. Vai nos controles e faz a mesma coisa, né? Aí você separa o grupo dos controles em expostos e não expostos. Pronto. Nossa tabela ABCD está feita do mesmo jeito, né? E aí, o que está embaixo aqui é só uma representação do que você pode, agora olhando dentro da tua tabela, identificar quais são os grupos. Então, eu falei no começo, né? O que é A mais C? O que é a primeira coluna? É o pessoal doente. O que é a segunda coluna? Né? Do lado direito aqui, B mais D, é o pessoal não doente. E aí tem a identificação de cada um. Quem é o A? Vou dar só um exemplo. Quem é o A? O A, na coluna de casos, são os casos que reportaram exposição prévia, certo? Que tiveram exposição ao que você está interessado. O C é o pessoal que tem a doença hoje, mas não era um pessoal exposto, né? E é essa comparação que você vai fazer depois, da frequência de exposição num grupo e no outro. Você já pode intuitivamente pensar, bom, quando que eu vou achar uma associação entre a exposição e essa doença? Provavelmente, quando a frequência de exposição for muito diferente entre casos e controles. Claro, né? Porque você vai atribuir à doença a diferença na frequência de exposição. Porque você tentou fazer os grupos na seleção dos controles o mais comparável possível entre si. O ideal é que eles fossem iguais em tudo, com exceção da exposição. Isso você não consegue no estudo observacional. Você vai conseguir na segunda metade do que a gente vai discutir hoje, que é o estudo de intervenção, o experimental.
que você tem o controle total sobre outras variáveis que não a exposição. Mas aí é um estudo de intervenção, você está alocando a exposição. Aqui não, aqui é um estudo observacional, você está observando o que acontece no mundo real. Você só está documentando o que já aconteceu, certo? Então, pronto. Então, a gente tem o... Eu não quero passar do tempo. Tá bom no tempo. Então, pronto. Então, você tem a tua tabela montada dessa forma. E aí, depois, vocês revejam e para ver a diferença entre os passos que você seguiu para montar uma coorte, para analisar o transversal, que é tudo uma vez só, e para montar o caso controle, que você fez o caminho inverso, agora partindo da doença, olhando para trás, com essas 3 etapas que eu falei aqui. A tua medida de frequência, né? Na semana passada a gente viu prevalência e incidência, né? O experimental, eu já tinha falado semana passada, que é um primo da coorte. A diferença é que você sabe quem tá exposto e quem não está exposto, por isso que é um estudo experimental de intervenção, né? Ele não é só de observação. Então, o ensaio clínico também vai ser, né, incidência, mas aqui é uma medida de frequência diferente, que é a chance, ou em inglês, odds. O que é chance? Vamos falar de chance, tá? A odds é para vocês saberem que vai aparecer na literatura desse jeito. Isso de cavalo, esse negócio. Mas incorporou pela saúde porque é importante para a gente entender. Porque é útil aqui no nosso contexto. Então, o que é odds? Ou chance? É uma razão de 2 probabilidades. É a probabilidade do evento acontecer sobre a probabilidade do evento não acontecer. É uma definição relativamente simples, né? Então, é uma razão de 2 probabilidades. É claro que essas probabilidades são complementares, né? Então, a probabilidade do evento acontecer, se for 20%, é a razão de 2 probabilidades. Agora, como que a gente vai aplicar isso na nossa tabelinha 2x2, de 2 colunas e 2 linhas? Você vai ver a chance de exposição entre casos e a chance de exposição entre controles. Eu vou repetir. Lembra que chance, está aqui a definição. Chance, que vai ser a nossa medida de frequência, é a probabilidade do evento acontecer sobre a probabilidade do evento não acontecer. E o que você vai comparar? Você vai comparar no grupo de casos qual é a chance de exposição. E vai fazer a mesma coisa no grupo controle. Vamos ver qual é a chance de exposição entre os casos. A chance, né, a probabilidade do evento acontecer sobre a probabilidade do evento não acontecer é. Então, vamos ver qual é a chance de exposição entre os casos. Eu vou voltar na tabela 2x2 aqui para a gente olhar. Vamos ver, qual é a chance de exposição nos casos? Então, vamos ver. É a probabilidade do evento acontecer sobre a probabilidade do evento não acontecer. Qual é a probabilidade da exposição acontecer nos casos? A sobre A mais C, certo? É a probabilidade de exposição sobre todo mundo, né? Então, os casos expostos, A sobre todo mundo. Essa é a chance de exposição dos casos, né? Qual é a chance desse evento não acontecer? É o cara não está exposto, é o C, né, sobre todo mundo também. C A mais C. Qual é a probabilidade da exposição não acontecer? É a não exposição C sobre todo mundo. A mais C. Agora, a chance não é a razão dessas 2 probabilidades? Então, a probabilidade de acontecer é A sobre A mais C. A de não acontecer é C sobre A mais C. Agora você tem que botar uma coisa sobre a outra, para ver qual é a chance desse evento acontecer entre o grupo de casos. Olha aqui na parte de cima. Eu acabei de falar, né? Probabilidade de exposição dos casos é A sobre A mais C, né? Os expostos sobre todo mundo. Os casos expostos sobre todos os casos. Não exposição entre os casos. Os casos não expostos sobre todos os casos. Vocês percebem que nessa razão aqui, o A mais C, ele se anula? A sobre A mais C dividido por C sobre A mais C. Você corta o A mais C. Então, o resultado dessa razão aqui é só A sobre C.
Então, ou seja, a chance de exposição entre casos é na... E da mesma forma, você faz essa chance na segunda coluna, que é a coluna dos controles. A coluna dos controles é a mesma coisa. B sobre B mais D é a chance de exposição dos controles, ou nos não casos, e D sobre B mais D é a chance de não exposição nos controles. Qual é a razão? B sobre B mais D dividido por D sobre B mais D. O B mais D some, da mesma forma que como A mais C sumiu, e só vai sobrar B sobre D. Então, olha como simplificou a nossa conta. Você tem a chance ou odds de exposição entre casos e entre controles. Entre casos é A sobre C. Entre controles é B sobre D. Você tem duas medidas de frequência. Pensa na semana passada. A nossa medida de associação é a razão entre as medidas de frequência. Então, vai ser a razão do odds ou da chance de exposição dos casos em relação à chance ou odds de exposição entre os controles. Por isso que a medida de frequência de associação chama razão de chances, ou em inglês, odds ratio. Então, é isso aqui. Essa é a nossa medida, é a razão de chance. É uma razão de duas razões, como eu mostrei no slide anterior, né? Então, é a odds de exposição nos casos sobre a odds de exposição dos controles. Aí, A sobre C dividido por B sobre D. Quando você divide por uma fração, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela, né? Isso é uma questão matemática do segundo grau, ensino médio, né? Então, A sobre C dividido por B sobre D é igual, né, a multiplicar pelo inverso. Então, isso dá AD sobre BC. Essa sequência, que vocês vão ouvir depois, vocês tocam, faz um replay, essa sequência que a gente fez de raciocínio até agora é para você entender, pelo menos uma vez, como é que você chega, né, em AD sobre BC. Uma vez que você saiba que você tem um estudo de casos controle na tua frente e que você vai usar a razão de chance como medida de associação, você já sabe que você não precisa fazer esse monte de conta que eu fiz agora, mostrando qual é a razão, qual é a chance de exposição dos casos, qual é a chance de exposição de controles. Agora vamos fazer um sobre o outro. Aí vamos fazer a fração, inverte, multiplica, tal. Você não tem que fazer isso. Mas tem que entender como é que você chegou até aqui. E se você entender como é que você chegou até aqui, você tem legitimidade, você tem assim, o meu sinal verde para diretamente pegar a tabela 2x2 e fazer o que se chama então a razão dos produtos cruzados. Razão dos produtos cruzados, por quê? O que é AD sobre BC? Olha essa figurinha. Você não tem que fazer aquele monte de conta. Se você já sabe que é um caso controle e eu te mostro a tabela 2x2, ou você constrói a tua tabela 2x2, você já sabe que a tua medida de associação vai ser você pegar, né, o valor A, multiplicar pelo D e dividir por B vezes C. E pronto. Essa é a tua medida de associação. Mas você tem que ter entendido como é que você chegou até essa fração, até essa razão, desculpa, até essa razão. Né? E a lógica é tudo que eu expliquei até agora. Ok? Vamos seguir. E a interpretação é a mesma que vocês tiveram semana passada. Né? Se você achar uma razão de chance de 1, não há associação. Né? Ou seja, a exposição ela não está associada com o desfecho observado. Se ela for maior do que 1, mesmo de novo, você tem um risco aumentado, né, de ter o desfecho caso você seja exposto. E se for menor do que 1, né, é um fator de proteção. Você diminui a chance do desfecho caso você seja exposto. Qual é a pegadinha? Não é nem pegadinha. Qual é o porém aqui no negócio? Essa interpretação é que você quer usar para tomar medidas na prática. Você está fazendo essa medida, né, para se aproximar de uma frase que fale como você fala o risco relativo, ou razão das incidências, ou seja, a exposição aumenta o risco do desfecho em tantas vezes. Mas quando eu te perguntar, ou qualquer pessoa te perguntar, como é que você interpreta uma razão de chance de 2? Deixa eu ver se tem interpretação aqui na próxima. Tem, exatamente isso. Como é que você interpreta uma razão de chance?
Você não pode falar que, se uma razão de chance deu 2, que a exposição aumenta em 2 vezes a chance do desfecho. E por que você não pode falar isso? Porque não foi isso que você mediu. O que você mediu, segundo o que eu acabei de explicar para vocês? Você não olhou retrospectivamente, olhou para trás e você viu a experiência e disposição entre casos e controles, não foi? Então, quando a razão de chance dá 2, o que você mediu de fato? Qual é a tua interpretação desse 2? O 2 é o seguinte: a chance de exposição entre casos é 2 vezes maior que a chance de exposição entre controles. Esse é o modo certo de você dizer o que significa uma razão de chances. Dito isso, não faz sentido, do ponto de vista de você tomar decisões, de você tomar medidas de intervenção para você proteger a saúde da população, se eu falar para você que os casos de câncer têm 2 vezes mais chance de serem fumantes do que os controles sadios que não têm câncer. Como é que você vai intervir nisso? A tua intervenção tem que ser em relação a você tentar prevenir uma exposição que aumenta o risco. Então, quando eu falo para você que no estudo de caso-controle de fumo e câncer, a chance de exposição a fumo é maior nos casos de câncer do que nos controles, essa é a forma correta de dizer a interpretação da nossa medida de associação. Mas para que eu quero usar o fato que os casos têm mais chance de exposição? Para fazer a inferência, como eu fiz no risco relativo do estudo de coorte, né? Ou na razão de prevalência do transversal, que aquela exposição aumenta naquela magnitude o risco da doença. E se eu assumir que isso é verdade, eu vou tentar prevenir aquela exposição, vou fazer uma campanha educativa, vou fazer campanhas de cessação de tabagismo, assim por diante, né? Então, uma coisa é como você interpreta a medida que você calculou, como é que você pode, como é que você fala, o que ela representa. A outra coisa é o pulo que você dá dessa fala, que tem que ser correta tecnicamente, para o que você vai fazer na prática, como é que você vai usar na prática essa razão de chance. Por quê? Para encerrar essa fala, por que no fundo você faz o cálculo da razão de chance? Você está tentando uma aproximação do risco relativo. Você quer usar a razão de chance como uma aproximação de uma razão de incidência que você não pôde calcular. E você não pôde calcular porque a aplicação do estudo de caso-controle é principalmente quando a doença é rara. E se a doença é rara, não tem como você fazer um estudo de coorte. Porque pensa bem, uma doença rara, a montagem de uma coorte não é exposto e não exposto e acompanha os grupos para comparar incidências. Se você tiver uma doença rara na tua frente, imagina a quantidade de gente exposta e de gente não exposta que você teria que acompanhar durante algum período de tempo para você ter uma incidência mensurável, quer dizer, que você consiga medir, que você consiga detectar alguns casos no grupo exposto, né, casos suficientes no grupo não exposto, para poder botar uma incidência em cima da outra e ter um risco relativo. Uma doença rara, ela inviabiliza, do ponto de vista logístico, financeiro, prático, a montagem de um estudo de coorte. Então, qual é a alternativa? É você buscar esses poucos casos que existem, por isso que você parte da doença e você olha para trás para a exposição. A doença não é rara, então eu cato aquela meia dúzia de casos, aí eu falo, bom, eu tenho meu grupo de casos. Um estudo analítico não tem que ter um grupo de comparação? Tem. Então, com quem que eu vou comparar? Agora não é mais exposto ou não exposto, né? Agora eu tenho um grupo de casos doente, eu tenho que pegar uma galera não doente para comparar com o grupo de casos. Tudo bem, vamos tentar fazer um grupo comparável em relação a sexo, idade, então vamos fazer tudo comparável, com exceção do cara do grupo controle não ter a doença. Conseguiu isso? Os grupos são comparáveis, com exceção da presença da doença? Ótimo. Vamos olhar para trás a exposição. E esse é o artefato, entre aspas, de você conseguir estudar uma relação causa-efeito numa doença rara. E você espera, então, que fazendo um estudo bem feito, né, não tendo vieses, que são desvios sistemáticos, né, do valor real que você está observando, você consiga, e a doença sendo rara, né, que é um pré-requisito, na verdade, para
na verdade, para a razão de chance, se aproximar do risco relativo. A doença não pode ser muito frequente. Se ela for muito frequente e você usar um estudo de caso-controle, a tua medida de associação, a razão de chance, ela vai enviesar essa aproximação do risco relativo. Você não pode. O caso-controle ele é apropriado para quando a doença tem uma frequência, normalmente se considera menor que 10%, já está bom de usar um caso-controle. Atendidos esses pré-requisitos, a razão de chance vai ser uma boa aproximação do risco relativo, caso você tivesse conduzido um estudo de coorte. Então é isso. Isso que está na frente eu já falei. Eu não vou passar esses, agora vocês vão ler depois, com mais calma depois, no tempo de vocês. Esses próximos slides falam um pouquinho sobre a seleção dos controles, né? Porque, como eu falei, o grupo de comparação ele tem que ser comparável ao grupo de doentes, né? Para você poder dizer que eles são comparáveis em quase tudo, com exceção da presença da doença, que seria o ideal. Você não consegue chegar nesse ponto, normalmente, mas você tenta se aproximar dessa situação, né? E aí você tem algumas diretrizes em como se seleciona casos, né? Que está aqui listado, como se seleciona controles para ficar parecido com o grupo de casos, que é o que eu falei, que é a lógica, né? De você montar esse grupo de controle. Você tem, eu sugiro que vocês procurem depois, né? Se tiver tempo, interesse, sobre estratégias para você fazer o grupo de controle ficar parecido ao grupo de casos. E uma estratégia muito comum é o que se chama de pareamento, né? Que é você fazer, o nome está dizendo, né? Você tem um caso e você acha um par para ele, né? Parecido com ele, com exceção da doença, né? Esse pareamento pode ser 1 para 1, 1 para 2, não depende do teu desenho de estudo. Quem puder dar uma olhada depois de pareamento seria interessante. O que é o pareamento? Eu tenho um pouco mais de detalhe aqui sobre isso, não vou falar, né? A comparação de casos controles, que eu também já falei, né? Alguns aspectos para evitar vieses, que é a mesma coisa da semana passada, padronizar os instrumentos, né? Você tentar evitar viés de formação, você medir todo mundo da forma igual, né? E alguns aspectos para você minimizar, né? Esses vieses. A vantagem do caso controle, isso é importante. Ele é conduzido rapidamente, ele é muito mais barato que um estudo de coorte e, olha o que está em destaque que eu já falei, ele é ideal, na verdade é o que é possível, né? Não é nem que é ideal, para doenças ou desfechos raros. Você não tem como fazer um estudo transversal. Bom, transversal até teria, mas não é o ideal, porque se a exposição não for frequente, você não vai achar gente exposta. Então, a doença pode ser rara, mas tem que levar em consideração tanto a frequência da exposição quanto a frequência do desfecho. Uma exposição frequente, você consegue montar, né, facilmente um estudo de coorte, contanto que o desfecho não seja tão raro, né? Enfim, você tem que botar na balança a frequência, tanto de exposição quanto de desfecho. Aqui, especificamente, a doença sendo rara, você sabe que você tem provavelmente estudo de caso controle na tua mão. E algumas outras vantagens que depois se lê com mais calma aqui. Limitação de um estudo desse tipo. Tá? E depois vocês leem um exemplo, eu já dei, né, os exemplos, uma tabela 2x2 e a interpretação que eu já falei para vocês como é que deve ser feita, né? Ok. Aí tem, enfim, depois vocês veem. E aí, para terminar, eu quero falar do quarto tipo, que são os estudos analíticos experimentais. Então, esses não são observacionais, tá? Eles são de intervenção, porque aqui o investigador é que vai definir quem vai estar exposto e quem não vai estar exposto. Se a situação é essa, eu não estou deixando a exposição acontecer naturalmente, né, no mundo real, né? Eu estou artificialmente alocando gente para ser exposto a uma intervenção ou alguma droga. Geralmente é isso, né? Droga, vacina, algum insumo, e o outro povo que vai pode não ser apropriado você dar placebo, né? Vamos supor que tem um tratamento para lúpus, né? E tem uma droga nova, né? Se tem um tratamento já aceito, né? E você vai fazer um estudo de intervenção para ver se a nova droga ela é eficaz ou não, você compara com o tratamento que já existe, porque você não pode, né, a doença existe alguma intervenção já disponível. Então, tem questões éticas
na condução dos estudos experimentais que são importantes serem avaliados. E aí, de novo, eu vou reforçar. A única diferença importante do que eu falei da coorte para a experimental é a alocação da exposição. A análise é exatamente a mesma. Você vai ter um grupo exposto, um grupo não exposto, e você vai calcular incidências. É exatamente igual. Então, eu não vou entrar na parte metodológica de como você calcula a incidência no grupo exposto, incidência no grupo não exposto, porque é experimento e sobre como essa alocação da exposição está sob controle do investigador. E, por isso, não é um estudo observacional. Ele é artificialmente, né, fabricado para você poder deixar os grupos, aí sim, totalmente comparáveis, e qualquer diferença que você observe ao final do teu estudo, ele vai ser acreditada, a diferença, né? A diferença vai ser acreditada à tua intervenção, à tua exposição, no caso. Tá? Então, ensaio clínico, eu não vou falar dos outros dois. Eu já falei que a gente manipula, na verdade, sim, você vai escolher quem vai receber ou não vai receber a intervenção. Você pode estudar, né, intervenções profiláticas ou preventivas, né, que previnem do tipo de estudo. E olhem como o desenho do ensaio clínico, do estudo experimental, ele é exatamente igual à coorte. Intervenção, leia-se exposição. Placebo, leia-se não exposição. Então, você vê que no grupo exposto você vai ter desfecho ou não desfecho, né? Doença ou não doença, e no placebo também é a mesma coisa. Né? Então, é incidência. É o que eu já falei na semana passada para estudo de coorte. Exatamente a mesma coisa. As intervenções são as mais variadas possíveis, vocês podem ler depois. Isso é para falar sobre o rótulo, né? Como é que você rotula o tipo de ensaio clínico, né? Os mais importantes são os de fase 3, né? Que são aqueles pré-registro e aprovação de um produto para liberação para uso na população, né? Aí quem libera no Brasil é a Anvisa, claro, né? Os ensaios eles começam na fase pré-clínica, né? Em animais, ou em vivo, ou in vitro, e depois vão para a fase clínica, que são os ensaios de fase 1 e 2, e depois em fase 3, que são ensaios em seres humanos que visam segurança, toxicidade, se for uma vacina, imunogenicidade, etc., até você chegar no fase 3, que é o pré-liberação para uso, que já tem um número maior de pessoas. E o que é fundamental? Então, olha só, esses 3 termos que é importante, que está embaixo aqui. É fundamental que eles sejam desenhados como os estudos aleatorizados, duplo cego e controlado. O que é aleatorizado ou randomizado, que é a mesma coisa? É que você vai sortear da tua amostra, de onde vão sair os 2 braços, o da intervenção e a comparação, que é o não intervenção, você vai sortear quem vai receber cada um deles. Assim, 100 pessoas. Aí você tem um número aleatório, aí faz uma fila de 100 pessoas. Ó, você abre envelope, número aleatório, você vai para lá. Você também para lá, você para cá. Então você vai aleatoriamente sortear e vai metade para cada lado. Né? Isso garante essa aleatorização, que é um dos 2 elementos fundamentais desse tipo de estudo. Tem 2 elementos centrais, tá? Randomização e o cegamento, que tem a ver com ser duplo cego, que eu vou falar já. Essa randomização ou aleatorização, ela garante que a distribuição das variáveis do grupo original ela vai se replicar nos grupos da intervenção e não intervenção. Porque você sorteou as pessoas, certo? Então, se tinha 100 pessoas e tinha 70 mulheres e 30 homens, você vai sortear os 50 para cada lado. Se é sorteio, se você não direcionou, né, e se você não está escolhendo nada, né, intencionalmente, se tinha 70 e 30 nas 100 pessoas, o que você espera nos 2 grupos de 50? Que os 2 grupos tenham exatamente 70% e 30% de sexo em cada um deles. Né? Ou seja, ela vai ser igual nos 2 grupos e vai replicar o da amostra original, do grupo original de estudo. Né? E quando fala que é igual, que é comparável, não quer dizer que é metade homem, metade mulher, metade católico, metade evangélico, não. Quer dizer que a distribuição original ela vai ser preservada e ela vai ser igual nos 2 grupos. Ou seja,
Se qualquer uma dessas variáveis, sexo, idade, religião, escolaridade, se fuma, se não fuma, se é sedentário, se não é, qualquer coisa desse tipo, se for um fator que vai afetar a relação causa e efeito que você está estudando, esse efeito ele já vai estar anulado. Se o sexo é importante para aquela associação, desfecho e exposição, os dois grupos, quando você sorteou, você não garantiu que os dois são exatamente iguais em relação à distribuição por sexo, e idade, e fume, não fume, e o resto todo? Então, esses fatores não vão apitar em nada no desfecho, certo? A única diferença que vai ter desses dois grupos vai ser que um vai receber intervenção e o outro não vai. O outro vai receber o tratamento padrão, o placebo, se for vacina, e assim por diante, certo? Então, isso quer dizer controlado. Você controla no desenho porque você aleatorizou e você garantiu dois grupos perfeitamente comparáveis. Essa é a lógica da randomização ou aleatorização, que é um dos dois componentes centrais do estudo experimental. O nome está dizendo que quem está cego? O investigador está cego e o participante está cego. Em relação a quê? A se ele está dando, se for investigador, ou recebendo, no caso do participante, a intervenção ou o tratamento padrão ou placebo. Então, você não sabe, como participante do ensaio clínico, do estudo de intervenção, se você está recebendo a droga teste ou a droga padrão, a droga nova ou placebo. Você não sabe. E o investigador também não sabe. Se o investigador souber, ele pode, na hora da aferição dos desfechos, procurar mais o desfecho num grupo do que no outro. E isso tudo, tanto o participante sabendo quanto o profissional sabendo, isso pode gerar viés. Viés, você já sabe, viés é um erro sistemático. Então, você pode enviesar, né, as suas medidas, o que compromete a validade interna do teu estudo. Validade interna é você garantir que o valor aferido no teu grupo de estudo, ele de de hemoglobina é 11 ponto alguma coisa, 11,3, você mediu isso, o valor real é 11,3, de verdade. Então, você não tem viés, certo? Você não tem erro sistemático, ok? Então, esses são os dois grandes fatores, a aleatorização e o cegamento. E, por fim, qual é a medida que você tira do ensaio clínico, do estudo de intervenção? Eu não falei que é primo da coorte? É. Então, se é uma razão de incidências, você tira como, né, medida de associação um risco relativo, né? Que é quantas vezes mais é o risco do evento no grupo da intervenção comparado com o grupo da não intervenção. Geralmente, o ensaio clínico, como eu cheguei a comentar, acho que rapidamente, ele geralmente protege contra algum desfecho. Então, quando ele é protetor, o risco relativo vai dar menor do que 1, né? Vamos supor que uma vacina funcione, né? O grupo que recebe a vacina vai ter menos evento do que o grupo que não recebe a vacina. Então, quando você fizer a razão das incidências para gerar o risco relativo, que eu expliquei semana passada, a incidência no grupo da intervenção, que é o que recebeu a vacina, se ela for eficaz, vai ser menor do que o denominador, que é o grupo que não recebeu a vacina, né? Se o numerador é menor que o denominador, e é uma proporção, não, desculpa, não é uma proporção, uma razão, desculpa, uma razão. O numerador é menor que o denominador, esse valor vai ser menor do que 1, né? Então, a razão das incidências vai dar um valor menor do que 1. Se é menor do que 1, essa razão, isso quer dizer que o risco do evento no grupo intervenção é menor do que o risco do evento no grupo placebo. O que faz sentido quando você pensa numa intervenção que é para prevenir uma doença, que é para tratar uma doença e evitar um efeito negativo, certo? Então, quando você faz essa razão das incidências, né, e você, claro, quando você faz a razão das incidências, o numerador some e fica aquela medida que não tem dimensão, né, é uma incidência sobre a outra. E sendo menor a de cima, esse valor vai dar menor do que 1, né, que é o que normalmente você espera que aconteça no ensaio clínico. E por que eu estou falando isso? Porque você tem o risco relativo, que é a razão das incidências, mas, que é o último elemento aqui novo que a gente vai citar hoje, você tem a eficácia, que é o que você tira dos ensaios clínicos, que é o que você tira dos estudos de intervenção, né? Efetividade
é se um insumo, se uma droga, etc., funciona na rotina dos serviços. Eficácia é se um insumo, droga, intervenção, etc., funciona em ambiente controlado de ensaio clínico. Isso quer dizer eficácia. Se alguém fala para você que uma vacina, por exemplo, as vacinas da Covid que estão sendo testadas, o que está acontecendo agora é ensaio clínico. Então, o que está se aferindo agora? Eficácia das vacinas. Se a vacina vai ser efetiva, ou seja, se vai funcionar na rotina, no mundo real por aí, você não sabe. Porque vamos supor que uma vacina, não é o caso, mas vamos supor, tem vacina que é de aplicação, sei lá, subcutânea, em vez de intramuscular. A outra tem que ter uma refrigeração muito específica. A cadeia de frio num lugar pode não funcionar direito. Então, às vezes, a vacina funciona no ambiente controlado, quando todo mundo é super treinado, o freezer funciona, a geladeira funciona, tá tudo, né? A aplicação é bem feita e tal, mas às vezes na rotina não funciona, né? Ou seja, ela é eficaz, ela é capaz de gerar uma resposta que você deseja no ambiente ideal, mas na rotina ela não consegue gerar aquele efeito que ela tem o potencial para gerar. Essa é a diferença de eficácia para efetividade. No estudo experimental, no ensaio clínico, você vê eficácia. E a eficácia, como é que você calcula? É o complementar, é o que falta para chegar a 1 do risco relativo quando o efeito é protetor. Eu vou repetir. É quanto que falta para chegar a 1, a valor 1, a unidade, quando o efeito é protetor. E você detecta um risco relativo menor do que 1. E eu vou dar só um exemplo que aí você vai entender. Isso eu já falei, alocação da intervenção, está sob nosso controle. Já falei da aleatorização, vocês vão ler depois o que eu já discuti. O mascaramento, que é o cegamento, que é o que eu já discuti também. Elegibilidade dos participantes. Esse slide aqui é o que garante a validade interna do estudo de intervenção. E se você privilegia a validade interna, se você não quer ter viés de jeito nenhum, você compromete a capacidade de generalizar o resultado, porque validade interna e externa é meio que um equilíbrio. Se você deixa muito frouxo o estudo em relação a critérios de inclusão, exclusão, controle, etc., né? Você deixando mais aberto, você consegue uma população que representa a população mais ampla. Se você é muito restrito, você não consegue generalizar. Nos ensaios clínicos, você privilegia a validade interna em detrimento da capacidade de generalizar os resultados. Por isso que é importante, depois de um ensaio clínico, você botar aquela droga, insumo, seja lá o que for, vacina, para ser usada em milhares e milhares e milhares de pessoas, para você detectar se eventos raros que você não detectou no ensaio clínico começam a aparecer, ou se populações que não podem participar de ensaio clínicos por questão ética vão responder de forma diferente do que você já observou. Por isso que nas bulas dos remédios, normalmente você lê a segurança desse medicamento em crianças menores de 6 anos, em gestantes, em idosos, em gente com comorbidade, etc., não está estabelecido, fale com o seu médico. Por que não está estabelecido? Porque no ensaio clínico você não pode eticamente botar uma criança pequena, uma gestante, um idoso e assim por diante. Essa que é a lógica. Ok? E aí, o desenho, como eu falei, é o mesmo do desenho do estudo de coorte, né? Então, eu não vou parar aqui, porque é exatamente a mesma coisa. Você vai calcular um risco relativo, incidência no exposto, incidência no exposto. A única diferença é o que eu falei agora há pouco, é o que está na última linha desse slide. Tá vendo? Você vai calcular o risco relativo, normalmente. A eficácia vai ser 1 menos o risco relativo. E o que vai representar a eficácia? É a redução relativa de risco. Vou dar um exemplo. Você fez um estudo de uma vacina. Você fez a incidência e o risco relativo deu 0,60. O que quer dizer 0,6? Quer dizer que a incidência do numerador é 60% a incidência do denominador. Ou seja, no grupo da intervenção, no grupo da vacina, a incidência foi 60% a incidência do grupo placebo, ou, enfim, não, geralmente placebo, né? Do grupo placebo. Então, o que a vacina fez? Se a razão entre as incidências deu 0,6, a vacina reduziu em 40% a incidência da doença. Ou seja, é quanto reduziu de 100%. A incidência em cima não foi 60%, a incidência de baixo. A incidência do grupo comparação é como se fosse a incidência basal, né? Quanto que você consegue reduzir?
dessa incidência. Quanto que a tua intervenção baixa, né, a frequência do evento negativo? Deu 0,6, é 0,60, né? 60%. Então, baixou em 40%, certo? Por isso que o cálculo da eficácia é 1 menos o valor que você achou para o risco relativo. Deu 0,6, é 1 menos 0,6, que é 0,4. Você multiplica por 100 para expressar em percentual, 40%. Então, é só pensar isso. O risco relativo deu 0,8. A eficácia foi 20%. É quando baixou de 1, entende? Porque é uma razão entre duas incidências. Se funcionou, é porque a incidência foi menor. Foi menor em quanto? Deu 0,70, baixou em 30%. 30% é a eficácia. E assim por diante. Então, é uma redução relativa do risco. Porque você fez uma razão, né, comparando duas incidências, né? E aí, é a mesma coisa, vocês já viram, só que aqui o que está colorido? Normalmente, no experimental, você espera uma associação protetora, porque normalmente são intervenções que previnem um desfecho ruim, uma doença, previne morte. Então, normalmente, se funcionar a tua intervenção, você vai achar um risco relativo menor do que 1, que é o exemplo que eu acabei de dar, né? Deu 0,5. Então, a eficácia de 50%, baixou em 50% a incidência do evento ruim, tá? E eu vou ler só um exemplo aqui. Então, tem um exemplo aqui no caso é usar aspirina para prevenir enxaqueca, né? Aí o ensaio clínico, fizeram a conta, e olha só, RR deu 0,398, né? Que é a incidência no grupo intervenção sobre a incidência no grupo na intervenção. Então, deu menos que 1, né? Deu 0,4. Qual é a eficácia? Eu nem precisava olhar, né? Nem vocês. Deu 0,4, o risco relativo, a eficácia é 60%. Quanto que conseguiu reduzir de 1, né, o uso da aspirina para diminuir a incidência de enxaqueca nesse grupo aí, né? E você vê a eficácia está aqui, então, 1 menos 0,398, então é 0,60, é 60%. Você baixou em 60% a incidência de enxaqueca por usar aspirina nesse grupo de intervenção, né? Que é a frase que está aqui embaixo, a eficácia terapêutica é de 60%. É isso, gente. Aí depois tem um pouco de, enfim, as vantagens, que vocês leem, eu já falei, assim como corte mais caro, etc., limitações nos aspectos éticos, né? Aí que tem alguns exemplos, vocês podem ver depois com calma, não é nada muito importante, né? E farmacovigilância que eu falei, você faz o ensaio clínico e depois tem que continuar a avaliar no mundo real para ver se efeitos adversos mais raros começam a ser notificados. Porque no ensaio clínico fase 3 você não pode usar 100 mil pessoas, você vai usar, até porque é um estudo controlado, tem que ter estrutura, né, para poder monitorar as pessoas, medir o efeito, né, sem ter viés, garantindo validade interna, e tudo isso não é possível com milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, por isso que essa fase 4 ela é importante. Aí tem alguns exemplos, né, a bula do Viagra que mudou, né, aí depois vocês podem ver. E esse slide é um slide geral de desenho de estudo. Então, gente, essa é a minha apresentação de hoje, tá? Eu vou interromper o compartilhamento e voltar para a sala. E eu quero saber se, antes de interromper a gravação, alguém tem algum comentário importante. 53 minutos, consegui a meta aí de menos de 1 hora, mas ainda passei de 3 horas, que não era ideia. Mas, enfim, de novo, eu sei que é muito conteúdo, mas eu quero que vocês revejam esse material, se não anotaram alguma coisa agora, enfim, que baixem, enfim, faz como preferir. Usem as referências que tem já de livro, e qualquer dúvida, entre em contato. Eu acho que, como o ensaio clínico, acho que é um pouco mais fácil, porque tem essa semelhança com o estudo de coorte. O caso controle, ele tem essas particularidades que eu falei, né? A doença tem que ser rara, né? Você tem essa coisa de olhar para trás no tempo, né? A medida de associação não é uma medida que vocês conheciam ainda, né? Essa coisa da razão de chance, né? Que ela é calculada com uma aproximação do risco relativo, é uma coisa nova, que vocês têm que aprender esse conceito bem. Se entender bem isso aí, gente, que é uma coisa que não é tão imediata também, tem gente que demora para entender, né? Mas, assim, entendendo bem esse conceito, o resto, gente, é automático, é realmente tranquilo, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Talvez seja cedo, né, para fazer pergunta, não sei. Para ter pergunta, né, eu digo. Bom, se não tem pergunta, eu vou interromper a gravação.